Vamos lá, mais um atendimento pelo e-mail. Agora diz assim: boa noite, Diego. Meu nome é Cláudia, sou de... Eu não vou identificar a cidade. Sou cristã e fui casada por 10 anos, mas meu marido não é cristão. Ele arrumou uma outra mulher. Eu descobri e resolvi falar com ele. Mas ele negou de todas as formas, até que não teve mais jeito e acabou confessando. Eu já desconfiava, mas não queria acreditar, pois ele era muito caseiro, reservado, enfim. Então todas as coisas foram piorando. Eu orava, jejuava, pedia conselhos ao meu pastor, às minhas irmãs em Cristo, mas nada parecia que dava resultado. Foi aí que eu disse para ele tomar uma decisão, ou ficava com a família ou com a outra. Ele não queria sair de casa, mas também não queria ficar sem a outra. As coisas foram piorando com o tempo e foram muitas humilhações. Minha filha entrou em depressão, passei uma luta muito grande, até que ele resolveu sair de casa e dói morar sozinho, alegando que precisava pensar. Cláudio, você sabe que seu marido não saiu para pensar, né? Família, eu vou dizer uma coisa aqui, respondendo a questão da Cláudia e falando para todo mundo que está aqui acompanhando online também. Uma das coisas que nós precisamos lidar com quando entra no deserto é com a verdade. O que acontece? Por que eu chamo a atenção de vocês para isso, acerca da verdade? Porque nós precisamos olhar com verdade quem somos, o que nós fizemos que contribuiu para chegar aonde chegamos. Olhar com verdade quem é a outra pessoa. O que a outra pessoa fez ou está fazendo que contribui ou não para a volta nesse casamento. Quando eu falo olhar com verdade, porque assim, quando você, Cláudia, me disse que tinha todas as evidências, mas não queria acreditar, é porque se fazia necessário você olhar e enxergar que o casamento não estava legal, que seu marido estava mudando de comportamento, que não era a postura correta e que você tinha que lidar com essas verdades. Você o confrontou, você o afrontou, e eu entendo que nesse período em que você começou a busca pela verdade, o clima na sua casa foi terrível, a ponto de hoje você ter uma filha com depressão, ou seja, o filho também entrou no deserto, né, proveniente a isso. E quando você fala para mim que ele saiu dizendo que precisava pensar, não é que precisava pensar, sabe? Você não precisava ter me dito isso. Você poderia apenas ter ficado naquilo que você disse. Falei, olha, eu pedi para ele escolher entre a minha casa ou a outra, e ele escolheu a outra. Ponto final. Diante disso, agora vamos lidar com a verdade. A verdade é que o teu casamento foi mal estruturado e chegou aonde chegou. Essa é a primeira verdade. Você precisa de ajuda para entender e identificar tudo aquilo que você poderia ter feito de diferente e não fez. Mas presta atenção, não estou dizendo que a culpa é sua. Mas eu também não estou dizendo que você não tenha que buscar mudar, buscar se avaliar. Tá? Primeira coisa, você precisa fazer esse processo. Segunda coisa, se a criança está sob a tua guarda e você na condição de mãe, você precisa entender agora que você tem um outro deserto para cuidar, que é inclusive mais importante que o teu. Porque o teu deserto, Cláudia, talvez você tenha participações nele. Tua filha não tem, ela não tem culpa. Ela ama você, ela ama o pai, sabe? Ela é apaixonada por vocês dois são a base dela e ela está entrando num deserto que ela não consegue sair sozinha. Ela precisa de ajuda e você precisa se atentar ao deserto da sua filha nesse momento. E você também precisa entender e aceitar a verdade de que o seu esposo ele adentrou a um pecado que a Bíblia chama de adultério, que transforma o teu esposo em inimigo de Deus, cega o comportamento dele, que agora os caminhos dele, os passos dele o conduzirão ao inferno, e que o teu marido precisa de uma misericórdia de um tamanho imensa, porque nem herdeiro do céu hoje ele é. Você está entendendo?
Essa é a grande verdade. Então adianta agora você ficar indo atrás dele, você pedir para ele voltar, você mandar mensagem, você ficar chorando, você fazer campanhas de oração, você fazer promessas a Deus, você fazer promessas ao teu marido. Não adianta nada disso. Agora, a sua maior prioridade, Cláudia, é tua filha. Você precisa cuidar do deserto dela. Primeira coisa. Depois que você resolveu o deserto da tua filha, você começa a resolver o teu. Aí você começa, né, a se preocupar com seu marido. Nesse momento, se preocupe com ela, se preocupe com você, se preocupe com a tua casa. Num segundo momento, quando isso normalizar, aí você se preocupa com o seu marido. Tá? Não dá para eu falar para você que você precisa fazer tudo isso ao mesmo tempo, porque eu sei que a sua cabeça é finita, você é um ser humano, você está vivendo o pior momento da sua vida, você não tem essa estabilidade emocional para... né, o ideal seria isso. E eu falar para você, olha, agora você precisa cuidar do seu marido, fazer isso, você precisa orar, você precisa começar um hobby, você precisa... Mas você não tem cabeça para isso. Foca no mais importante, sua filha. O deserto dela, porque é muito injusto com ela, sabe? É muito injusto, é covardia com ela. E ela precisa de cuidados, cuide dela. Ela já está entrando em depressão, a depressão já é um estágio avançadíssimo do deserto que ela está. Cuide dela. Depois, cuide de você. Num outro momento, aí sim você se preocupa com seu marido, tá? Ele é homem, ele é adulto, então aguarde, tá bom? Espero ter lhe respondido, tá bom? E que Deus te abençoe, Cláudia.